Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero bater um papo com vocês acerca do tema jovens com QI menor do que os seus pais. É uma coisa que eu comentei em sala, tá? Na verdade, matéria acho que do sétimo ano, foi um sétimo ano, em que estava se discutindo o uso dos celulares e o que aconteceu. A matéria, porventura, era uma matéria ensinando a fazer leitura jornalística. E aí eu comentei o seguinte, falei, olha que interessante, um país rico chamado Suécia, pedi até para um aluno abrir a reportagem, abriu uma reportagem em que mostrava que a Suécia, 15 anos atrás, ela investiu pesado na inserção da tecnologia dentro da sala de aula. E hoje, a Suécia, ela voltou atrás, ela voltou com a caneta e o papel. E sabe por que a Suécia fez isso? Porque os resultados foram desastrosos. Foram desastrosos. Aí eu coloquei o seguinte, falei assim, ó, geração alfa tem um QI menor do que os seus antepassados, do que a geração anterior. E os alunos, eu percebi assim que eles ficaram meio chocados, porque eu falei o seguinte, gente, em toda a história da humanidade, sempre os filhos se tornaram mais inteligentes que os pais. É normal. Isso é a coisa que tem que acontecer. Ou permanece inteligente igual, ou fica mais inteligente. Só que a geração alfa, eu disse, a geração a qual vocês pertencem, é a geração com QI menor do que os pais. Vocês sabem o que significa isso? Que na primeira vez na história da humanidade, vocês vão ser mais... Vocês são mais burros do que os pais. Vocês são mais burros do que a minha geração. E não era para isso acontecer, era para vocês serem mais inteligentes. Aí inclusive teve um aluno que falou assim, não, mas não pode comparar a sua geração com a minha geração, porque a nossa geração está começando agora. A geração de vocês já são mais velhos. Eu falei, tá, filha, você tem quantos anos? Ah, professor, eu tenho 12. Então, eu com 12 anos de idade, eu já fazia tabuada do 2 ao 99 e vendia para os companheiros da sala de aula. E aí? Professor, mas... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou pelo menos eu quis comentar isso com eles, para eles entenderem que, e eu estou comentando aqui com vocês também, para eles entenderem que a realidade ela é muito mais complicada e ela é muito mais preocupante. O uso de tecnologia dentro da sala de aula, ela pode ser vantajosa, porque, por exemplo, eu usei a internet, o Google, para uma maneira didática. Eu peguei dois artigos ali que tratavam da questão da inteligência. E eu percebi assim que eles, tipo, nossa, meu, não sabia disso, que é normal, né? A função do professor é essa, é tentar incentivar o aluno, é tentar incentivar o aluno a ele crescer, fazer o aluno crescer e fazê-lo, como que eu posso dizer? Fazer o aluno crescer e fazer com que o aluno tenha esse senso crítico, né? Boa parte deles não tem. E eu sei que a gente não vai atingir a maioria, mas a gente faz o que pode, né? Então, essa é a realidade. Só que é preocupante, porque enquanto que a minha geração, eu considero a geração Y uma geração inútil, considero a geração Z uma geração inútil, a geração alfa tem um potencial absurdo, mas por motivos gerais, não vai conseguir ser melhor que a gente. Inclusive, eu já vi artigos e estudos falando que os jovens da geração alfa é a primeira geração que não tem uma perspectiva positiva do futuro.
Então, por exemplo, a minha geração cresceu, não, o futuro vai ser bom. A geração Z também, né? Os millennials ali, apesar que tem gente que considera a geração Y como milênio, a geração Z, que já cresceu com a internet na mão, que não sei o que, papapá, não virou nada. Então, seria muito interessante que a geração alfa se despertasse para isso, mas a maioria, né? Como que eu posso falar para você? A grande maioria vai ser exatamente como é no filme Idiocracia. A tecnologia ela avançou a um ponto, no filme Idiocracia é interessante, que a tecnologia ela avançou a um ponto em que os seres humanos se tornaram preguiçosos para pensar. E aí eles começaram a ficar burros. Então a tecnologia avançou, só que a inteligência humana diminuiu. A ponto de que no futuro você só tem idiotas. E com a inteligência artificial, cara, isso vai se concretizar. Isso vai se concretizar. Por quê? Antigamente, a pessoa que precisava aprender e estudar alguma coisa, ela ainda tinha que ir na biblioteca, ela ainda tinha que ir na escola, na biblioteca da escola, na biblioteca municipal, para pegar um livro, ler, ela ainda tinha que usar um pouco de massa encefálica, isso gerava um certo desenvolvimento, né? Gerava um esforço que fazia isso aqui funcionar. Hoje não. O aluno vai fazer uma prova paulista, o aluno vai fazer um trabalho sobre pesquisa, a gente também faz. Ele coloca no Google lá e aparece informações. É fácil? É mais fácil. Só que não gera desenvolvimento aqui, ó. E aí, você vai ter uma gerações cada vez mais imbecilizadas. Não é à toa que hoje você tem aquela geração de jovens que colocam aqueles óculos de varejeira, acham que estão abafando, acelerando a moto, aqueles que conseguem comprar uma moto, acelera a moto no máximo, né? Achando que está abafando e só estão danificando a própria moto, né? Aquilo que eles trabalharam ou nem trabalharam, né? Porque tristemente vivemos uma geração em que há valorização da criminalidade e isso começou com a cultura do rap, né? Isso começou com a cultura do rap e que você ouve o rap Mano Brown, Sabotagem, esses raps, eles a ideia deles era ser uma voz dos marginalizados. Só que os imbecis acharam que isso era idolatria à criminalidade. E hoje se desenvolveu o funk, que é idolatria à criminalidade. Ostentação. Pô, esgoto a céu aberto, o cara ostentando. É burrice. Então, tende a piorar. Tende a piorar. Não que o estudo nunca foi valorizado no Brasil. Então, não adianta a gente chorar aqui, achar, isso aqui é de agora. Não, nunca foi valorizado. O problema é que a situação está piorando. Salve, senhor Rogério. Tamo junto. Temos 10 pessoas na live. Muito obrigado pela presença de vocês. Bora trocar uma ideia aí sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de comentar, tá? Já gravei alguns vídeos até o dia 14, se eu não me engano. Então, tenho um vídeo já gravado até quarta-feira. Vou fazer uma live que minha voz melhorou. Ontem eu não acabei não fazendo porque tava tossindo demais, não consegui nem gravar vídeo. Isso. Aí, ó, Miguelito, Padre Miguel, sempre 10 na bateria. Saudoso mestre André, sempre soube o que queria. Futebol é no campo de baixo. Sim, meu jeitinho é esculacho. Carnaval de rua, sempre perigoso e divertido. Quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que eu fui, que eu sou. Quero ver se tu é homem, mané. Do jeito que a parteira falou. Padre Miguel, é isso aí. O senhor Antônio, boa noite. Então é isso. E a questão é que o que a gente tem que fazer para que essa geração se torne mais inteligente? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer nossa parte. Pô. Eu, como professor, as pessoas, os pais têm que fazer a parte deles.
E é isso. Vamos lá. Matheus Henrique. Estou com dificuldade em colocação de vírgulas e crase em redações. Cara, primeiro é através da leitura, parceiro. Primeiro é através da leitura. Não tem muito segredo. Você está com dificuldade em colocar vírgula e crase porque você não está habituado com a regra de acentuação. Então, o que acontece? Você tem que se habituar à leitura, tá? Você tem que se habituar à leitura porque é através da leitura que você absorve as regras gramaticais. Existem duas formas de você estudar as regras gramaticais. De maneira normativa, que é a maneira chata, que é pegar a gramática e estudar, que é útil, mas tem um jeito melhor de você aprender a estrutura da vírgula e da crase, que é lendo. É pegar livros e ler, que aí você se acostuma à pontuação, entendeu? Você se acostuma a ver, de tanto você ver como é certo, que você internaliza a regra gramatical em si. Então, existem essas duas formas. Você aprende a regra gramatical pela repetição e você, por exemplo, se eu escrever anta com M, se eu vir aqui escrever anta com M, você fala, tá errado. Por que tá errado? Porque anta não se escreve com M. Por que anta não se escreve com M? Porque você nunca viu em nenhum livro ou em nenhuma gramática anta escrita com M. Entendeu? Então, de tanto você ver anta com N, que você olha para anta com M, que tá errado. Homem sem H, né? De tanto você ler a palavra homem com H, que se você escrever a palavra homem sem H, tá errado. E não tem nenhuma regra gramatical acerca disso. Então, o que acontece? É falta de leitura. Você tem que aumentar a sua carga de leitura para melhorar a sua concepção gramatical, para melhorar a sua concepção gramatical. Simplesmente assim, tá? Então, se você aumentar a sua leitura, a sua pontuação vai melhorar, né? Inclusive, eu tô lendo um livro aqui. Esse aqui eu peguei hoje na Feira do Rolo. Peguei na Feira do Rolo hoje. Tem que organizar o livro. Deixa eu guardar aqui. Habilidades socioemocionais, vencer violência na escola. Deixa eu pegar aqui o livro. Aqui, ó. O Guarani. Pega o Guarani para ler. Guaranizão. Pega o Guarani José de Alencar. Pegue Machado de Assis. Pega o clássico da literatura brasileira, da literatura portuguesa. E pode pegar Homero. Pega Homero numa linguagem mais atual, tá? Se você só encontrar ele numa linguagem mais antiga, tudo bem. Mas pode pegar Homero. Pega Homero. E bronca, entendeu? Então, de tanto você ler correto, porque um dos problemas da escrita, ela está relacionada à falta de leitura. Você pode ver que quem não lê, erra mais. Quem lê, erra menos. Simplesmente assim, tá? Vamos lá, o João. Boa noite, professor. Como extrair o máximo de informações de um livro e não esquecer? Estou tentando melhorar meu português. Cara, é assim, ó. A nossa memória, ela é afetiva. Você tem que entender o seguinte. Nossa memória, ela é afetiva e nossa memória, ela é fotográfica. Então, você se lembra muito mais de imagens do que palavras. Então, já começa por aí. Então, nossa memória, ela funciona dessa forma. O que acontece? Esse papo de memorizar tudo que está no livro, esquece. Você tem que curtir o livro. Por causa da memória afetiva. Então, quanto mais você gostar de um livro, mais você vai memorizar ele. E existe também a tabela de esquecimento, uma linha de esquecimento. Se você ler uma palavra hoje e você não usar essa palavra amanhã, não usar ela depois de amanhã, não usar ela por uma semana, a possibilidade de você esquecer essa palavra é muito grande. Agora, se você pega uma palavra que você começa a usar ela todo dia, você não esquece ela. Então, nós temos uma linha de esquecimento que, quando você observa ela, você melhora a sua memória, tá? Mas a questão é, nós vivemos num mundo em que nós temos um excesso de informações, e essas informações fazem com que a gente esqueça mais coisas.
Porque é muita informação lixo que o nosso cérebro começa a se habituar a descartar. Tem um filme muito legal, chamado Clique, com Adam Sandler. Clique. Ele ganha um controle em que ele vai passando. Então, os momentos chatos da vida dele, ele vai passando. Só que o cara falou assim, só que o problema é que o controle, ele se habitua aos seus hábitos. Então, toda vez que você tiver uma discussão, ele pula. Se você tiver que passar 8 horas do trabalho e você pular, ele pula. O nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Então, se você habituar seu cérebro a pegar a informação e jogar fora, ele vai fazer isso com tudo e ele vai descartando. Acontece o quê? Você tem que ter um apego emocional ao que você está lendo, ao que você está estudando, que você vai pegar. Por exemplo, eu esqueci como se funciona a Bhaskara. Eu esqueci como se resolve equação de segundo grau, que você usa a Bhaskara. Eu esqueci até como se resolve a equação de primeiro grau. Por que eu esqueci? Porque eu não uso essas bagaças na minha vida. Entendeu? Eu não uso. A equação de primeiro grau em números menores a gente acaba usando no dia a dia. Mas não uso. Então, mas por quê? Porque, cara, isso me dava ódio. Me dava ódio na escola. Entendeu? Me dava ódio. Então, por ter ódio a isso, eu esqueci. Entende? Só que aquilo que eu aprendi de história, e até coisas de língua portuguesa, mesmo não gostando da matéria, tem coisas que uma professora me ensinou de língua portuguesa que eu nunca esqueci. Uma das coisas, por exemplo, que ela falava era o seguinte: a gente escreve de um jeito e nós falamos de outra forma. Ninguém fala 100% corretamente. E ninguém escreve 100% certo. Só que existe o refinamento. O que acontece? Isso ela falou, eu tinha o quê? 13 anos de idade, e nunca esqueci. Ela falando de literatura, de Os Lusíadas de Camões e por aí vai. Eu nunca esqueci. Eu não me lembro de todas as aulas dela, mas eu me lembro dessas aulas. Aulas de história, eu lembro de boa parte das minhas aulas de história. Por quê? Porque eu tenho um apego emocional por essa matéria. O resto, meu amigo, esqueci tudo. Aula de biologia, alguma coisa eu sei, entendeu? Então, aquilo que você tem um apego emocional é maior. Se você pega um livro e o livro é chato, a possibilidade de você, por não ter treino de leitura, a possibilidade de você não memorizar o que está escrito no livro é muito grande. Então, cara, a melhor maneira é você ter apego emocional. Pô, pega um livro que você curte, pega uma matéria que você curte e investe nela. Isso vai te dar maturidade e treino na sua mente, disciplina, para você conseguir ler coisas que você não está acostumado. Entendeu? Porque aí seu cérebro se acostuma a aprender coisas novas e aí você perde medo e você ganha disciplina. Então é muito importante. Tá? Salve, Taylor, beleza? Eduardo Senum, boa noite. Ler Homero, cara, Homero é obrigatório, cara. Homero é obrigatório, não tem como, cara. Acho que a matéria de língua portuguesa a gente tinha que começar pelos clássicos. Sem choro. A gente tinha que começar pelos clássicos. Na escola, primeira, quarta série, não, mas o ensino fundamental 2, bicho, era meter clássicos gregos no talo, tanto em língua portuguesa quanto em história, no talo. Aí você ia ver a inteligência brasileira aumentar. Você ia ver. O problema é que, né? O problema é aquilo, né? O problema é algum governante ter culhão para isso. O problema é que os governantes não vão ter. E, na verdade, eu não acho nem que seja obrigação de governante. Eu acredito que sim, teria que ser os pais, tá ligado? O pai teria que ler Homero pro filho. Os Lusíadas, era o pai e a mãe que tinha que estar lendo pro garoto. Era o garoto que tinha que estar sendo incentivado pela própria família. Só que se eu pedir pro pai ler, ele vai falar, não posso, eu tô cansado, eu tenho mais coisa para fazer da vida, entendeu? Então, é tenso, cara, é tenso. O complicado é isso. Vamos lá.
Ryan Taylor, me tire uma dúvida. As matérias que aprendemos em física no ensino médio são aplicáveis na vida adulta? Para mim, não fazia sentido algum aqueles cálculos de velocidade média. Acontece o seguinte, Ryan Taylor. Tem coisas que a gente vai aprender no ensino médio que eles vão ser úteis para determinadas matérias. Por exemplo, diga para mim no que um brasileiro mediano utiliza o conhecimento sobre a Guerra do Paraguai. Porcaria nenhuma. Entendeu? Então tem pessoas que saíram da escola, aprenderam sobre a Guerra do Paraguai, que para eles isso não tem aplicabilidade nenhuma na vida deles. Para mim, como professor de história, como alguém que gosta da história do Brasil, né, já é outra visão, entendeu? Por outro lado, nós temos aqueles que têm a capacidade de ser engenheiros. E para eles, as aulas de física são excelentes. Então, os cálculos que para você não faz sentido nenhum e nem para mim faz sentido nenhum, para ele vai fazer sentido. Então, a gente tem que aprender esses troços que não fazem sentido para a gente, porque a escola ela tem que passar um conteúdo geral para a gente, porque a gente tem que ter uma noção geral do mundo. E querendo ou não, se você tentar aplicar na construção civil, alguma coisa funciona, no trabalho alguma coisa funciona. Só que, mano, é complicado, né? É complicado. Salve, Jedi. Já liberaram essa monetização para mim de membresia. Agora falta 800 horas para eu conseguir monetizar os vídeos, né? Mas muito obrigado mesmo aí, Jedi, pelas moedinhas aí. E é isso. Macbeth, nunca ouvi falar nesse espírito de porco. Macbeth. Macbeth. Macbeth é a peça de William Shakespeare, né? Macbeth. É uma tragédia dramaturgo Shakespeare sobre um regicídio. Cara, inclusive eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso no trabalho de inglês que eu estava fazendo agora, me lembrei agora. Se for o Macbeth do William Shakespeare, eu conheço porque eu tive que fazer um trabalho sobre isso, mas Macbeth eu desconheço. Comenta sobre isso aí. Né? Entende, Taylor? Então, tem coisa que a gente vai aprender no ensino médio que é chato pra caramba, mas para nós não faz sentido, mas para outras pessoas fazem, entendeu? Você tem que entender que o conhecimento ele tem que ser generalizado. E eu acho que isso é um erro, né? Uma das coisas que o novo ensino médio tentou resolver, isso é legal a gente comentar, eu vou comentar aqui, o novo ensino médio ele tenta resolver isso, porque você escolhe você escolhe matérias que você se identifica mais. Então, por exemplo, eu me identificava mais com história. Eu teria mais aulas de história. Eu não teria que estudar a mesma quantidade de história ou de física. Eu teria menos matérias de matemática e física e mais matérias de história, talvez filosofia e sociologia. Para mim, filosofia, sociologia, história eram mais úteis do que matemática, física e química. Então, se no meu ensino médio eu tivesse essas matérias adaptadas para mim, eu teria um desenvolvimento muito melhor. Só que aí, vamos imaginar aquele rapaz que quer ser engenheiro. Se ele tivesse estudado mais matemática, química e física, para ele seria muito mais útil. Entende? Então, o novo ensino médio hoje, ele tenta resolver esse problema. Traz outros problemas, mas ele tenta resolver isso. É uma tentativa de resolução desse problema. O legal, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eu estava vendo um cara chamado Ninja. Quem conhece aí o Ninja das internet sabe do que eu estou falando. O Ninja ele é um cara que comenta muito sobre vencer na vida. Ele é um cara assim, jogou basquete nos Estados Unidos, só que ele estudou lá nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, que o ensino médio lá não é diferente do Brasil. Ele falou assim, a grande massa dos americanos são tão burros quanto o brasileiro. Só que ele falou uma coisa, tem uma coisa nos Estados Unidos, isso você vai ver em filme. Sabe aqueles grupos que eles formam, o grupo Alfa, o grupo Centauro, que eles têm o lugar que os jovens moram separados? Isso eu estou falando nas universidades.
Aí você fala, bem, lembro, né? Aquelas brincadeiras que eles fazem para entrar dentro dos... Eu não sei o nome que se dá aqueles grupos escolares. E o que acontece? Ele falou o seguinte, eu estava nisso. Aí eu entrei num desses grupos de estudo, grupos escolares, e eu comecei a estudar com eles. E eu descobri uma coisa, que aquilo que a gente levava 6 meses com os americanos, com o ensino médio comum, a gente dava em uma semana. A pegada era outra. Ele fala exatamente nessa tonalidade. Então, assim, a grande maioria dos americanos são umas bestas quadradas. A grande maioria dos americanos são umas bestas quadradas. E tá tudo certo. Só que a diferença do ensino lá tem duas coisas. Essa que eles separam aqueles que querem aprender e querem liderar. E eles... Os Estados Unidos é um grande imã educacional. Como assim? Mais da metade dos doutorados, mestrados e doutorados lá são de pessoas de fora. São brasileiros, são argentinos, são indianos, são chineses, são russos, são, assim, gente do mundo todo, africano, que ganha bolsa para estudar nos Estados Unidos, para fazer mestrado e doutorado. Então, as grandes mentes do mundo são atraídas para os Estados Unidos. E isso faz com que eles supram a deficiência educacional e a burrice americana. Entendeu? Então, essas duas coisas fazem o quê? Eles dão oportunidade para aquele que quer se destacar e eles dão oportunidade para estrangeiros estudarem e construírem conhecimento lá nos Estados Unidos, né? Então, isso ainda melhora bastante a questão educacional lá. Só que o Brasil já não tem isso. Ou a gente estuda, ou a gente morre na praia, cara. É isso. O problema é você falar isso para uma sala de 35 adolescentes que preferem ouvir funk. Que fica batendo palma na sala de aula igual um bando de foca. Entendeu? Então, é complexo, cara. E a gente também não consegue nem dar atenção para aquele aluno que quer se destacar um pouquinho mais. A gente não consegue, porque ao mesmo tempo em que eu estou tendo que dar atenção para esse aluno, tem um aluno tapado lá que começa a brigar com o outro, entendeu? Então, essa semana aconteceu exatamente isso. Uma aluna pediu ajuda. Eu comecei a ajudar porque geralmente quem pede mais ajuda é alunas, né? Mas um aluno pediu ajuda, e aí o que aconteceu? Pediu ajuda, eu comecei a ajudar a dar explicação, ajudar com conteúdo, a sala virou um caos. Literalmente, porque eu estou ajudando um aluno, eu não consigo prestar. A sala virou um caos, porque eles viram, opa, o professor está prestando atenção ali, fizeram caos. Então, bicho, não dá, cara. Não dá, velho. Não dá. Então eu falei, ó, filha, eu vou ter que parar de explicar aqui para você, porque tá virando uma anarquia a sala. E aí eu tive que levantar, né, da onde eu estava e colocar ordem na sala de novo, cara. É tenso, parceiro. É tenso. Né? Professor, o que o senhor acha sobre o modelo de educação dos países como a Finlândia e a Estônia? A Finlândia, eu ouvi esse país da Finlândia, no caso do professor Piri, ele elogiou, ele falou que na época, isso lá em 2014, a Finlândia tinha a melhor educação do mundo. Tinha a melhor educação do mundo. E eles tinham um sistema de estudo que era assim, a criança ia para a escola o dia todo, ficava o dia todo lá. Metade do dia ela tinha matéria normal, de escolar, igual a gente tem. E na parte da tarde, ela ficava com os livros. E isso fazia com que a criança, o quê? Lesse. A obrigação dela era sentar e ler um livro. E funciona. Aí, os educadores brasileiros, né, pegam uma bolsa para poder ir para um país. Que país eles vão? Para a Espanha. Por quê? Porque a Espanha dá para passear. Na Finlândia não dá, né? É isso, bicho. É complicado, né? Então, o que eu sei sobre a Finlândia, não sei nada sobre a Estônia, é isso. Vamos lá. Dizem que os americanos não sabem sobre geografia. Cara,
É assim. Você tem que entender o seguinte. Os americanos, os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo. Então, os Estados Unidos tem deserto, os Estados Unidos tem floresta, os Estados Unidos tem neve. Entendeu? Os Estados Unidos tem tudo. Ó, tem deserto, tem floresta, tem neve, tem savana, né? Tipo, tem planície, tem índio, tem tribo Amish, grupos Amish, tem grandes cidades. Então, o que acontece? O americano, ele não precisa sair dos Estados Unidos. Se ele quiser coisar na neve, se ele quiser andar na neve, ele vai para o país. Se ele quiser ir para praia, ele tem praia. Então, o americano, ele não precisa sair dos Estados Unidos. Nós não. Ah, eu quero ver neve. Pô, aí você tem que ir lá para a Argentina, lá para o Chile, né? Tem neve que cai no Rio Grande do Sul, mas não é igual é na Argentina, né? Então, o que acontece? O americano, ele não precisa conhecer de geografia. Ou você acha que o país mais rico do mundo, eles precisam saber qual que é a capital do Brasil. Eles precisam saber que no Brasil se fala português e não espanhol. Eles precisam saber onde que fica a capital da Argentina. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Né? Então, necessariamente, logicamente, o americano, ele não precisa saber de geografia. Ele precisa saber conhecer o país dele. Porque, eu quero ir para neve. Onde que tem neve nos Estados Unidos? Pronto. É isso. E os Estados Unidos também não faz fronteira com país nenhum. O único país que ele faz fronteira é o México, que é um puxadinho dos Estados Unidos. E outro país que ele faz fronteira é o Canadá, que, né, é assim, tipo, é o Canadá, né, mano? Que é só gelo. Então, o americano não precisa ir para lá. É isso. E o que acontece? Toda a produção cultural vem deles, praticamente. Produção de filme, boa parte de produção de livros, né? Entende? Então, para quê? Para que o cara vai precisar saber de geografia? A gente que não tem metade do que os americanos têm, a gente não sabe menos geografia do que eles. Entende? O Frei Lusco fez uma pergunta. Você já leu todos os livros da sua estante? Frei Lusco, eu já gravei um vídeo sobre isso, explicando sobre isso. Se você quiser, se você quiser ver, vai estar lá. Mas é assim, deixa eu perguntar para você. Você já usou todas as ferramentas que você tem na sua caixa de ferramenta? Meu Deus. Você já usou todas as ferramentas? Entende? Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Livros, eles, assim, tem livros que tem que ser lidos. Tem outros livros que tem que ser conferidos. Então, gramática, mais da menos. Se eu colocar do que eu tenho na biblioteca, que é gramáticas de grego, gramáticas de hebraico, gramática de latim, dicionário de grego, dicionário de hebraico, dicionário de latim, dicionário de português e espanhol, dicionário de português e alemão, dicionário de português e inglês, dicionário de português e francês. Se eu juntar tudo isso, eu não preciso ler de capa a capa. Eu só preciso conferir. Fora que eu tenho, por exemplo, livros que são manuais de exegese. Eu tenho alguns livros aqui na minha biblioteca que são manuais de exegese. Não preciso ler. Eu tenho alguns livros que são comentários, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um comentário bíblico. É 10 volumes. Eu não preciso ler isso aqui tudo. Quando eu preciso, vou ler Isaías 37, vou lá, olho nele, o comentário que ele traz e pronto. Então eu não preciso ler de capa a capa o comentário bíblico em inglês. Isso aqui, ó, é um dicionário de 10 volumes de grego, um dicionário, o dicionário teológico Gerhard Kittel, 10 volumes. Eu não preciso ler isso aqui. Eu só preciso, vou procurar a palavra logos, vou procurar a palavra antropos, vou procurar a palavra hipos, por exemplo. Eu vou na palavra, na letra que é hipos e pesquiso a palavra. Então eu não preciso ler. Eu não preciso abrir os 10 volumes. Entendeu? Para cima aqui é tudo Novo Testamento grego e Bíblia em hebraico, tá?
Então, eu não preciso ler tudo. Só que, por exemplo, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma comparação de manuscrito. Então, por exemplo, eu comparo a família 35 com o texto majoritário com o texto eclético. Então, eu não preciso ler eles, porque é tudo a mesma coisa, só que eles se diferenciam em pequenos detalhes. Ponto. Então, eu não preciso ler, cara. Eu não preciso ler. Mas quando eu preciso conferir, aí eu sei onde buscar, entendeu? Aí, claro, tem a parte de história. Nem todos os livros de história eu li ainda. Falta muita coisa de literatura de história brasileira. Eu estou apontando para esta estante aqui. Então, por exemplo, de Império Romano eu já li tudo. Aí eu preciso ler de Segunda Guerra Mundial, história do Brasil, ponto. Na parte de literatura, muita coisa é nova. Muita coisa é nova. Linguística eu já li boa parte. Inglês, preciso ler também algumas coisas que eu adquiri. Aí tem literatura e pedagogia, que eu odeio, mas eu tenho que ler. Entendeu? Então, preciso ler muita coisa. Então, assim, não li todos os livros da biblioteca. Mas por quê? Por causa disso. Tá? Aí, ó, salve Calabres. O Calabres não foi hoje na Feira do Rolo, tava chovendo, cara. O Calabres sempre tem coisa boa, hein, gente? O Calabres, deixa aqui o seu contato, alguma coisa, caso alguém queira comprar algum livro, alguma coisa. Falando nisso, abre um grupo, não sei se você tem tempo, abre um grupo de Zap, o Calabres. E aí eu compartilho, eu gravo um vídeo, compartilho aqui para quem quiser tá tendo receber livro, comprar algum livro seu, né? Pô, acho que seria legal. O Calabres é um cara que me ajuda muito, cara. Pô, boa parte dos livros que eu tenho aqui sobre história foi tudo com ele, cara. Ele é um cara que, pô, parceirão, velho. Parceirão. Entendeu? Não posso nem falar nada, que é um cara que, assim, esse é um dos que me ajuda aqui na caminhada. Tenha confiança, entendeu? Sempre tá com coisa boa, sempre com coisa muito boa. E eu sou muito agradecido, cara. Uma pena que eu não comprava livro com ele antes. Né? Então é isso aí. Salve, o Bronson chegou aí. Já voltou a gravar os vídeos já, Bronson? Tem que voltar a gravar os vídeos no seu canal aí, hein? Né? A Guiana brasileira. Cara, é assim. Na minha opinião, o Brasil tinha que aprender um idioma como inglês, velho. Acho que no Brasil a gente tinha que... É triste eu falar isso, mas eu acho que no Brasil tinha que ser inserida a língua inglesa. Nas faculdades, nos jornais, poder liberar para a gente produzir livro em inglês. Porque o que acontece, cara? Uma das coisas, um dos motivos do atraso do Brasil é a língua, cara. A língua portuguesa. Só tem um país no mundo que fala português, que é o Brasil, cara. Só existe um país no mundo que fala português, é o Brasil. Mas e Portugal? Portugal é isso aqui, ó. Tem mais paulista na capital, tem mais gente na capital paulista do que no Portugal inteiro. Mas tem Moçambique. Tem Angola. Cabo Verde. Você já viu o tamanho de Cabo Verde? No dia que você vê o tamanho do Cabo Verde, você fala, é o único país que fala português no mundo é o Brasil. Se a gente utilizasse um idioma que fosse mais falado no mundo como inglês ou espanhol, a gente teria muito mais contato, tanto com literatura estrangeira, né, com literatura acadêmica, com desenvolvimento acadêmico, do que ficar preso. Então, o que acontece? Uma das coisas que fecham o Brasil é exatamente isso. E aí o Calabres fala, o que acha da Guiana brasileira? A Guiana brasileira se refere a Portugal, se eu não me engano, né? Os brasileiros começaram a se referir a Portugal como Guiana brasileira. Tipo, velho, Portugal tá em decadência. O Portugal de 1400, que deu abertura às navegações, o Portugal de 1500, o Portugal de 1600, que era uma potência marítima, não existe mais. Por burrice dos portugueses. Os portugueses, em vez de investirem na indústria, em vez de se capacitarem, não, só foram tentando extrair, contraindo dívida, servindo a um catolicismo idiota. Veja, não estou criticando o catolicismo aqui, tá? Mas os portugueses,
começaram a seguir o catolicismo de uma maneira tão idiota que fez com que eles se tornassem feudais, permanecessem no feudalismo, enquanto que outros países começaram a se desenvolver. Então, Portugal deixou de ser uma grande potência exatamente por causa disso, tá? Exatamente por causa disso. E aí, qual que é a conclusão? Ou ele vai ser engolido pela Espanha, que naturalmente já foi um país só, né, a União Ibérica, ou, né, vão ser engolidos pelos paulistas, pelos brasileiros. Porque um amigo meu que morou em Portugal, ele estudou lá, inclusive, ele falou o seguinte, uma vez ele entrou dentro do ônibus, em Porto, na cidade do Porto, e ele viu dois caras, calças, short tactel, óculos de varejeira. Ele falou assim, pô, mano, eu me senti no Capão Redondo, cara. Quando eu fui ver os garotos falando no sotaque de português. Então, culturalmente, Portugal não tem produção nenhuma. E aí o que acontece? Eles são engolidos pela produção brasileira. Hoje, por exemplo, no estudo de grego, no estudo de hebraico, muitos dos estudos, produção artística, é do Brasil. Portugal importa do Brasil, porque eles não estão tendo mais produção. Entendeu? Então, é complicado, parceiro, é complicado. Então, eles vão ser engolidos ou pela Espanha, que eu acho que é a melhor opção, a opção mais viável, ou vão ser destruídos pela cultura brasileira, né? Mataram nossos índios, então nós vamos nos vingar. Seria dessa forma. Mas, é isso. Eu comprei todos os livros da bibliografia da Faculdade de Computação na esperança de ler todos. Me arrependi, porque a maioria são apenas para consultas esporádicas. Errado, cara. Você fez certo. Eu gostaria de fazer isso que você fez. Tanto com a minha faculdade de História, quanto com a minha faculdade de Letras, quanto com a faculdade de Jornalismo que eu estou cursando atualmente. Eu gostaria de poder fazer isso que você fez. De adquirir toda a biografia. Por quê? Livro é para exatamente isso, cara. Assim como a pá é a ferramenta do pedreiro, o martelo, a marreta, a picareta é a ferramenta do pedreiro, o livro é a ferramenta do professor, é a ferramenta do cara que mexe com computação. Os livros são nossas ferramentas de trabalho. É aí que tá. Eu não sei o que as pessoas pensam que o livro é. Livro é uma ferramenta de trabalho. Exclusivamente, né? E principalmente do professor. Entendeu? Principalmente do professor. Entendeu? Principalmente. Então, não precisa se arrepender, não. Você fez o certo. A questão é que a biblioteca, ela tem um preço. A biblioteca física, ela tem um preço. O preço é, por exemplo, eu aqui tenho que ter espaço. Toda casa que eu alugo, eu tenho que ter um quarto a mais para ser meu escritório. Primeiro, porque eu gravo vídeo no YouTube. Segundo, porque, né? Eu preciso de espaço. E eu preciso aumentar mais o espaço. Então, daqui a um tempo, talvez mês que vem, eu já vou ter que comprar umas 2 ou 3 estantes aqui, colocar exatamente onde está meu computador aqui, vou ter que mudar meu computador de posição. Ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. Né? Possivelmente eu vou colocar para o lado esquerdo aqui. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Então, toda casa que eu for alugar, eu tenho que ter um quarto a mais. Eu poderia morar numa casa de 3 cômodos, né? Um quarto, uma sala e uma cozinha. Eu não posso, eu tenho que alugar uma casa que tenha 2 quartos, porque um é escritório. Se eu for receber alguém em casa, eu tenho que ter uma casa com 3 quartos, por exemplo, para poder ter um quarto para alguém. Porque senão, velho, não dá. Então eu pago mais caro. Por exemplo, quando eu mudei de Maringá para São José dos Campos, eu tive que pagar praticamente R$3.000 de mudança. Por quê? Tem livro aqui que se eu me vender, se eu me desfazer de livro aqui, eu não encontro outro. Então eu tive que pagar mais caro. Aí com isso eu tive que trazer moto, tive que trazer geladeira, trouxe fogão, eu trouxe um monte de coisa. Não, fogão não trouxe. Fogão eu não trouxe. Não trouxe fogão, mas tive que trazer moto, tive que trazer estante, né? Por quê? Então eu tive que trazer a mudança. Aí um amigo falou assim, eu venho morar aqui no Mato Grosso, não sei o que. Aí eu fui ver a passagem daqui para o Mato Grosso, é R$10.000. Porque eu não posso me desfazer dos livros. Se eu me desfazer desses livros, eu não encontro outro. Esse Gerhard Kittel aqui,
Se eu perder esses guerra de kit aqui, eu nunca mais compro outro, nunca mais ganho outro, né? Tem livro que, se eu for comprar hoje, tá R$ 1.000 na coisa. Então, não compensa eu vender. Entendeu? É isso. Então, a bibliografia, a biblioteca, ela é muito importante para nós que trabalhamos. Entende? É isso. E como procurar no Google? Pesquisa só o que precisa? Por mais imbecil que pareça, a sua pergunta ela é muito inteligente, tá, o Lusco? Por mais idiota que pareça a sua pergunta, ela na verdade é uma pergunta inteligente. Por quê? O Google, se você pesquisar em inglês, você encontra uma tonelada de coisas. Se você procurar digitar no Google, Google Academics, você digitar o que você precisa, eu estou pesquisando sobre a evolução do dialeto caipira. Pô, mano, você vai ver uma porrada de estudo que você nunca imaginou. Digita aí, Google Academics, dentro do Google Academics, o desenvolvimento do dialeto caipira. Porra, cara, você vai ver uma porrada de estudo de gente que você nunca ouviu falar. Então, o Google, ele é uma ferramenta de pesquisa que você necessita saber como funciona. E você sabendo como funciona, meu amigo, já era. Por exemplo, dentro do Google, você pode pesquisar, tem um site chamado Internet Archive. Mano, Internet Archive é um site de repositório de livros antigos. Mas, por exemplo, eu, como professor de história, é extremamente importante. Eu vou abrir aqui o link para vocês vão ver a força que tem. Compartilhar tela. Tela 4. Tela 4. Aqui. Vamos pesquisar aqui, ó. Internet Archive. Só para você ter noção. Esse site aqui, Archive.org. Por exemplo, eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, Rome. Story of Rome. Deixa eu ver. Olha o tanto de coisa. História de Roma, Goldsmith Oliver, 1730-1774. A Cômica Histórica de Roma. Mas a Pequena História de Roma. História de Roma, a Croft. Nossa, velho, top. História de Roma, Bartlett, George. Olha isso aqui, ó. História de Roma, Arthur Edward Romilly. Olha isso aqui, ó. Até o ano 565 a.C. Ó, baita livro. Baita livro. Então tem muita coisa de Roma que aparece aqui. Monse, cara, Monse, uma história de Roma, 5 volumes, Monse. Isso aqui é um baita historiador, né? E tem uma porrada de livros sobre história, história de Roma, Whitaker, né? Baita livrão também. Então nós temos muita coisa que, se você for pesquisar em inglês, em alemão, tem. Então o Google, cara, o Google você tem que saber como pesquisar, velho. Tem que sim saber como pesquisar. Por exemplo, você quer pegar aqui Egito Ancient. Opa, perdão. Ancient. Egito Antigo. Olha o tanto de coisa que tem sobre Egito Antigo, né? E você pode pesquisar em francês, espanhol, alemão, muita coisa boa mesmo, muita coisa boa. Por exemplo, que você não vai encontrar em língua portuguesa, por exemplo. Então, sim, é isso, fechou? Então, sim, precisamos saber pesquisar, tá? Então, pesquisar no Google, tá, Lusco? Pode parecer uma zoeira sua, mas, cara, é essencial. É essencial. Aí eu vou pesquisar aqui agora para mostrar para vocês. Aqui, ó. Google Academics. Por exemplo, Google Acadêmico.
Vou colocar aqui, por exemplo, em língua portuguesa. Pesquisar só. Desenvolvimento do sotaque caipira. Do sotaque caipira. Olha aqui, ó. Uma marca para a cidade de Piracicaba, que representa através da visão do seu povo, de sua cultura e de sua história. Uma coisa puxa a outra. Programa de educação. Estereótipos do caipira no discurso do humor. Enunciação do humor. A importância da avaliação de percepções sociolinguísticas. Olha o tanto de coisa. Fotonovela didática que eleva a autoestima do estudante. Sotaque caipira. Preconceito linguístico, reflexão sobre os papéis, sobre o papel docente na prática educativa. Sotaque caipira. Aqui, né? Eu coloquei sotaque, mas eu posso colocar dialeto. Dialeto caipira. Contribuições de Amadeu Amaral para a produção. Uma nova configuração do caipira. Dialeto caipira. Pô, cara. Dialeto caipira na região de Piracicaba. Percursos lexicais do dialeto caipira. Tá vendo? Olha só o tanto de coisa que dá pra gente pesquisar, né? Que dá pra gente pesquisar, né? O desenvolvimento do sotaque da capital paulista. Do dialeto. Aqui, ó. Como falam os brasileiros? Ó, Vale do Ribeira. Ó. Balanço crítico sociolinguístico variacionista do Estado de São Paulo e a proposição de uma frente pragmática de investigação. Variacionista envolvendo o dialeto paulista vence. Tá vendo? Dá pra gente pesquisar coisas que você nem imagina. Nem imagina, cara. Entendeu? Então, o segredo do Google não é... Você tem que saber pesquisar. Tem que saber pesquisar. Entendeu? É isso aí. Ícaro, pessoal, entendo que a maioria das bibliotecas de professor, teólogos, são mais livros de consulta e pesquisa, não são livros de historinha que lemos de capa a capa, pelo menos a minha, mas a minha também é assim. Ainda não tenho que planejar melhor. Mas é que você está começando a vida agora, né, o Bronson, aí é normal. Na FATEC, Gustavo Alves falando, eu tive inglês em todos os semestres, em algumas aulas os trabalhos eram 100% inglês. Pô, aí da hora. Português é parecido, mas o português é parecido com o espanhol, sou boliviano. Só que o problema, o senhor Lusco, é que você tem que entender o seguinte, que o português, se você colocar um brasileiro mediano para falar com um argentino, ele não vai conseguir falar. Não vai conseguir se comunicar. Um cara mais estudado, sim, mas você pegar o brasileiro mediano, não. E aí, cara, a nossa, por causa de falar o português, nós estamos isolados. Estamos isolados da América do Sul, inclusive. A gente tem muita troca comercial, mas a gente quase não tem troca cultural. Entendeu? A gente não tem troca cultural. E uma das coisas é a barreira linguística. Entendeu? Então, assim... Entende? Isso aí isola a gente nesse sentido. É por isso que eu disse, seria interessante a gente ter como segundo idioma o inglês ou até o espanhol mesmo, porque a gente está isolado da América do Sul. É claro que o nosso desenvolvimento histórico é diferente da Bolívia, da Argentina e tal, mas nós estamos isolados, entendeu? É isso.
Entende? Deve, querido. Vi até uma postagem de um português mostrando que tem até estabelecimento em Portugal aceitando Pix de brasileiros. Infelizmente, os portugueses não parecem ter mais pujança necessária para mudar. Porque, cara, os portugueses não se multiplicam mais, né, velho? Hoje, se você olha para os portugueses mesmo, eles são velhos. É uma sociedade envelhecida que necessita do trabalho do estrangeiro. Entendeu? Porque o português mesmo, o filho de português, o português mesmo, ele vai para a França, ele vai para a Espanha, ele vai para a Inglaterra, ele vai para a Alemanha, ele não fica em Portugal. Só fica em Portugal quem não estudou ou aquele velho que voltou para se aposentar para morrer em Portugal. Mas em Portugal hoje você não tem português, só tem os mais envelhecidos e estrangeiros. Quem ainda está fazendo Portugal ter alguma economia são os estrangeiros. No dia que Portugal decide tirar todos os estrangeiros, morre Portugal. Por quê? Os filhos deles, os portugueses não querem mais ficar em Portugal, porque Portugal é uma bosta, cara. Assim, com todo respeito. Se você olha Portugal para a Espanha e para a França, meu amigo, ninguém fica em Portugal. Só fica em Portugal o brasileiro que chegou lá, começa a ganhar em euro e tal, mas o salário do trabalhador braçal na França e na Espanha é muito maior que do português. É muito maior. Entendeu? Então não compensa. Aí o filho português fala, não compensa estudar aqui. Compensa ir para a França. Compensa ir para a Espanha. Compensa ir para a Inglaterra. Compensa ir para a Alemanha. Não compensa ficar aqui. Entendeu? Então não é nem questão de ter pujança. É questão que a Portugal não conseguiu se manter como uma grande potência. Que foi no final da Idade Média. Não consegue. Entendeu? Não consegue. E fora que Portugal está sendo engolida pelo mar também, né? Eu não esqueci disso. Eu me esqueci de falar, eu queria ter comentado mais para trás, mas Portugal está sendo engolida pelo mar, assim como as praias brasileiras. Então, o que sobrar de Portugal vai ter que se aliar à Espanha. Tem que se aliar à Espanha. Não tem como. Querendo ou não. Entendeu? É isso. Aí, Salazar sabia que se Portugal perdesse suas colônias restantes como Angola, Moçambique, Timor-Leste e Macau, eles perdiam toda qualquer relevância que ainda tinham. Dito e feito. E cara. E é isso. O ensino de inglês no Brasil parece ter sido feito. Mas sabe o que acontece, seu Crito? Você tem que entender o seguinte: você falou que é boliviano. É simples, parceiro. No Brasil, é proibido, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. No Brasil, é proibido a gente comercializar livro em braille. Tá? É proibido. Você tem os cegos, você tem uma comunidade cega no Brasil, mas você pegar um empresário, se um empresário quiser produzir um livro em braille, ele não pode. Somente o governo. Então, o que acontece? O problema não é o ensino. O ensino ser uma bosta, a gente já sabe. O ensino ser uma droga, a gente sabe disso. Só que o problema, olha só, o problema é que é proibido, por exemplo, produzir livro em inglês no Brasil. É proibido. Se eu abrir uma editora, eu sou obrigado a publicar livros em língua portuguesa. Eu não posso pegar um livro e publicar ele, ou comprar um direito autoral de um livro americano, inglês, e publicar ele aqui no Brasil, produzir ele aqui no Brasil. Eu não posso. Eu tenho que publicar livros em língua portuguesa somente. Entendeu? Aí você tem uma porrada de produção intelectual em inglês, ou até em espanhol, que a gente não tem acesso. Que, se tivesse, que eu tenho que importar lá de fora. Inclusive, até comentei sobre o livro ali, a História do Mundo, do J.M. Roberts, por exemplo. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você do que eu quero dizer. Por exemplo, eu estou aqui com o Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Esse livro aqui está em inglês.
Esse livro aqui foi produzido em 1888, não, século XVIII, 1700 lá vai pancada. Sabe quando que esse livro aqui foi traduzido em língua portuguesa? 1990. Um historiador do século XVIII só foi traduzido em 1990 para a gente aqui. A gente pega, por exemplo, a História do Mundo, esse livro aqui, eu nem sei se ele foi traduzido para a língua portuguesa. Entendeu? Então, o que acontece? A gente não, o que é básico, o que é básico para o inglês, para nós aqui, já é estudo avançado. Entendeu? Já é estudo avançado. Então, cara, nós estamos isolados academicamente. Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo para você. Esse livro aqui, Léxico Grego do Edward Robson. Esse dicionário aqui ele foi publicado em 1850. Ele foi traduzido para a língua portuguesa apenas em 2012. Tô achando ruim? Não, eu tô agradecendo. Mas quando é que isso aqui chegou? Mais de 150 anos depois. Por exemplo, dentro da teologia, existem os léxicos da Septuaginta. Eu tenho dois aqui. Tem o léxico do Temura Oca, que é um léxico da Septuaginta. Temos o léxico do Reiner Calustra. Esses dois dicionários aqui, eles não foram traduzidos para a língua portuguesa, filho. Não foram. E eles também não podem ser comercializados, eles não podem ser impressos no Brasil. Não pode. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar importado. Se tivesse uma editora aqui que pudesse comprar os direitos autorais dessa obra aqui e publicar em inglês, o livro seria mais barato. Agora, um dicionário desse aqui, se você for comprar, você tem que pagar em euro. Aí você não aguenta, velho. Aí você não aguenta, cara. Aí você não aguenta, entendeu? Então, o atraso que gera, então você tem uma porrada de livro bom, que vai levar séculos para ser traduzido. Vai levar séculos. Entende? Então, por exemplo, eu tenho aqui atrás atrás de mim aqui, ó, tem o Guglielmo Ferreiro, que é uma história, graças a Deus, isso aqui foi traduzido em 1970, 1960. Só que foi a única edição. Isso aqui já é livro raro. Né? Se a gente tivesse acesso a inglês, a gente poderia ter. Ele foi originalmente escrito em italiano, mas a gente poderia usar a tradução em inglês. Então, né? Não preciso nem dizer. Entendeu? Velho, tem essas proibições, ó, quer ver? Nós não podemos, ó. No Brasil, não pode ser impresso nenhum livro em aqui, ó. É importante, não, a informação que eu passei para vocês aqui, ó, é um pouco coisada. Eu pesquisei aqui na inteligência artificial, a afirmação de que não é possível imprimir livros em inglês no Brasil é falsa. É possível que livros em inglês são amplamente impressos e vendidos no país. Há editoras que se especializam em livros em inglês e muitas livrarias, plataformas online vendem livros impressos em inglês. Tá. É importante notar, agora aconteceu isso. É importante notar que a impressão e venda de livros em qualquer língua, incluindo inglês, são regulamentadas por leis e normas relacionadas à produção e comercialização de livros. Não diferem em função da língua. Portanto, não há qualquer impedimento legal ou regulamentar para a impressão de livros em inglês no Brasil. Tá. Deixa eu ver. O país Brasil.
Deixa eu ver. O problema é que se você tentar pesquisar, comprar livros em inglês no Brasil, é tudo caro. Então, tem alguma coisa que impede a gente disso. Opa! Leis que... Opa! Deixa eu ver aqui que eu... Planalto. Assegurar ao cidadão pleno direito de acesso ao uso de livro. O livro é o meio principal de conhecimento, Fomentar, apoiar a produção, difusão e distribuição de livros. Estimular a produção intelectual de escritores e autores brasileiros, tanto de obras científicas como culturais. Promover a publicação de texto. Artigo 4. É livre a entrada do país livre em livro estrangeiro isento de imposto de importação de qualquer taxa, independente da licença alfandegária prévia. Ah, duvido. Você vai comprar um livro, você paga não sei quanto de frete, nem compensa. Autor, pessoa. Não. Isso aqui não faz sentido nenhum. É a lei que... a lei fala uma coisa e não dá certo. Vamos lá. Cara, o ensino, na verdade, o ensino geral, o Crito, é complicado no Brasil. Porque o brasileiro mediano, ele não gosta muito do estudo, tá? O brasileiro mediano não gosta muito de estudo. Então, estudar inglês, eu mesmo saí da escola sem saber uma palavra em inglês direito, entendeu? A gente só via lá o verbo to be, ponto. Entende? Então, no estudo coletivo, cara, esquece. Tá? Ensino particular no Brasil também não é muito diferente, não. Não é à toa que a gente está sempre nos últimos lugares do PISA. E eu digo isso como professor, tá? A gente sempre está nos últimos lugares com o PISA. Vamos lá. Parabéns pelo trabalho. Tenho uma biblioteca em casa que uso para conhecimento pessoal, educação da minha filha de 9 anos. Toda casa deveria ter uma biblioteca para... Meu irmão, toda casa deveria ter uma biblioteca, toda família devia ser estudiosa, mas não é assim não, cara. Esquece. Amém que sua casa é assim, mas tem família que não dá nem aí pro estudo, cara. O brasileiro, estudar pro brasileiro... Você acha que essa taxação de importação acaba comprando no próximo governo? Se o próximo governo não for do PT, claro. Ah, certeza, cara. Até o próprio Lula vai ter que acabar com essa taxação. O Lula... No caso, o Lula tem que acabar com essa taxação, porque, querendo ou não, cara, tem coisa que a gente não produz no Brasil. Processador de computador. A gente produz processador de computador no Brasil? Não. Então, você vai comprar um negócio da China... O Xeon que eu tô aqui, que eu uso um Xeon 1270 V3, ele veio da China, do AliExpress. Esse processador não é produzido no Brasil, não existe. Então como é que você vai taxar um bagulho que nós mesmos não produzimos? Explica para mim. A gente produz placa de vídeo? Não produzimos placa de vídeo de computador, então tem que importar. Ponto. Então, sei lá, mano, foi um tiro no pé, um tiro no pé do próprio governo, entendeu? E já foi comprovado cientificamente que um governo, quando ele aumenta o imposto demais, ele diminui a receita. O certo do governo, se o PT fosse esperto, é que tudo um bando de imbecil também, né? Se os nossos políticos fossem espertos, eles diminuiriam os impostos. Aí aumentaria a receita. Tá? O problema é que nós temos um bando de político ganancioso e guloso. Eles querem mais e mais e mais e mais. Então, a gente trabalha... De 12 meses, a gente trabalha 5 meses para pagar imposto. Entendeu? Você chega no mercado para comprar 2 sacos de arroz.
2 sacos de feijão. Você está pagando para o governo. Por que tem fome no Brasil? Porque o trabalhador tem que trabalhar por 2. Ele tem que trabalhar para ele e tem que trabalhar para o governo. É isso, velho. Ponto. Esse é o problema. O governo tinha que era baixar os impostos. Mas como é que vai baixar os impostos com salário de juiz lá em cima, com salário de político lá em cima? Né? Nós temos que pagar o STF, nós temos que pagar esses bandos de safado que fica tudo lá em cima. Tem que pagar, né? A gente tem que trabalhar para pagar. Entendeu? Então, é um problema muito mais profundo, Henrique, muito mais profundo. Mas, né? Entendeu? Então, é isso. No caso de livros, não tem taxa de importação, né? Não tem taxa de importação, mas... Vamos lá. Vou dar um exemplo. Isso aqui é um Liddell Scott. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de uma irmã da igreja. Isso aqui é um léxico, um Liddell Scott. É um dicionário de grego clássico e inglês. É um dos melhores dicionários, é um dos melhores léxicos de grego e inglês que nós temos. É um dos maiores, inclusive. Esse troço aqui, nos Estados Unidos, custa $200. $200. $200 para um trabalhador braçal da construção civil é um dia e meio de trabalho. Um dia e meio. Eu tenho um amigo que trabalha pintando ponte, ele ganha $300 por dia. Quer dizer, ele não tem que trabalhar um dia, ele não tem que trabalhar um dia inteiro para comprar um Liddell Scott. Sabe quanto que custa uma porcaria dessa aqui se eu fosse importar lá dos Estados Unidos para cá? Sabe quanto que sairia isso aqui? $200. R$1.000 a pessoa trazendo para mim. R$1.000. Na época que ela trouxe aqui, o dólar estava 6 e pouquinho. R$1.200. R$1.200. Você sabe quanto que é R$1.200 no salário de um pedreiro? 10 dias de trabalho. Você quer que esse país cresça como? Não vai, velho. Não vai. Aí, o que uma pessoa, um trabalhador comum, uma pessoa comum tem lá, é só bichão que tem isso aqui. É só bichão que vai ter isso aqui. Entendeu? É isso. Aí as pessoas querem que o país cresça como? Se você que está assistindo essa live, tem que trabalhar para sustentar do seu dia, metade do dia, a primeira metade do dia você trabalha para o governo e a metade do dia você trabalha para você, como é que você vai comprar livro? Como é que você vai investir em estudo? Como é que você vai produzir se você está com uma carga tão pesada nas suas costas? É por isso que o Brasil não cresce. Entendeu? É isso. Ponto. Entendeu? Aí, ó, o Calabrese tem uma porrada de livro ali, ó. Livro inglês, italiano, alemão, japonês, o que mais vende é em japonês. Isso aí. Todo político o pessoal tem que cobrar. O pessoal reclama mais pouco. Não, na verdade o pessoal brasileiro idolatra político, né, cara? É tenso, mano. É tenso. Vou falar pra vocês, é tenso. O dólar não tá 5 não. O dólar tá mais, né? Dólar hoje. Tá 5,65. Até que caiu um pouquinho. Mas até um tempo atrás ele tava quase R$6. R$6 o dólar. Só que aí você tem que entender assim, quando você compra uma coisa lá fora, você tem que pagar taxa de câmbio, né? Então você tem a taxa de câmbio. Se você usa o cartão de crédito, alguma coisa assim. E tem o frete. Então você vai comprar o negócio custa $200. Só que o frete é 200, 250. Então, mano, o bagulho que custa $450 chega para você aqui quase custando R$2.000. Entendeu? Já vou falar para você, viu? É isso. O governo não pensa a longo prazo. Baixas taxas de importação faria as pessoas terem acesso a ferramentas melhores, que aumentaria a própria produtividade e no final gerassem mais impostos. Mas era o que estava acontecendo. Estava gerando um mercado aqui dentro. As pessoas estavam comprando, quem tinha algum dinheiro comprava da AliExpress as coisas, trazia para cá, daqui ele vendia. Ele gerava emprego para vender o transportador, gerava emprego para o lojista, né? O cara estava ganhando dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro. Não, aí ele decidiu taxar. Aí taxar,
pararam de... O cara falou, não compensa mais comprar lá fora. Pronto, o cara pegou o dinheiro dele, o capital dele foi investir em outra coisa, matou um monte de emprego. Né? É isso. Então, mas no caso do PT, o plano de aumentar o imposto, ele é proposital. Tá? Saiba que é proposital, porque quando você aumenta o imposto, mais você é dependente do Estado. Como assim? Por exemplo, o carro é seu? O carro não é seu, parceiro. Se você não pagar o IPVA, se você não pagar os impostos dele, o policial da Blitz pega o teu carro e leva embora. Então, o teu carro não é seu, é do Estado. A tua casa, você não paga IPTU? Então, se você não pagar o IPTU, se você passar muito tempo sem pagar o IPTU, o Estado tira a sua casa de você. Então, a casa, velho, não é sua. A casa não é sua. O carro não é seu. É do Estado. Entenda? Então, quanto mais eles aumentarem os impostos, menos as coisas serão suas. Menos. Entendeu a lógica? Então, o governo, ele necessita, no caso dos petistas, a ideia é aumentar mais os impostos para tornar as pessoas mais ligadas ao Estado. Porque o Estado precisa ser grande. O esquerdista, o comunista, ele precisa do Estado grande. Ponto. É isso. Nicolas Cardoso, que papo liberal, e daqui a pouco tá defendendo o livre mercado. Cara, é assim, na verdade, o Estado, não é que ele, não tô falando, esse papo de livre mercado também é falacioso, porque os países que mais cresceram, né, eles foram incentivados pelo Estado. O problema é que, assim, é aquilo que eu falei, quando o Estado ele cobra muito imposto, a receita diminui, a produção estatal diminui. Então, o certo é o quê? O Estado diminuir os impostos para que aumente a receita e para que o povo, né? Pô, se o imposto for pouquinho, eu vou pagar. Agora, se o imposto é muito alto, mano, pô, você é louco. Entendeu? Então, assim, não é que é papo liberal. Os governantes, o Estado, ele tem que entender que quanto ele mais gastar, mais ele precisa de dinheiro. Só que o problema é que nosso é corrupção mesmo. Então, o que acontece? Tem que diminuir os impostos para aumentar a receita, porque o pessoal tem a liberdade, mas político nenhum vai falar isso, cara. Entendeu? É isso. Ser presidente? Boa sorte. Exatamente. Os políticos não querem que o país melhore. Porque também, querendo ou não, os nossos políticos eles são influenciados por política lá fora. E quem é que manda no Brasil? Não é o brasileiro. São as grandes empresas lá fora. Os esquerdistas são bancados pelos russos, pelos chineses, pelo George Soros. Aí os direitistas, quem é que está por trás dos direitistas? Os empresários que não querem que isso aqui se torne uma potência, pô. É só acompanhar um pouquinho de Enéas Carneiro. Só acompanhar um pouquinho de Enéas Carneiro, só ler um pouquinho sobre Enéas Carneiro, que a gente vai ver. É isso. Não precisa ser liberal para criticar o Estado moderno. Exatamente. Eu sempre tive que recorrer a meios clandestinos para realizar minhas pesquisas no Brasil. Hoje em dia não posso reclamar porque recebi uma dessas raras bolsas para fazer parte da pesquisa fora. E você não volta mais, Nunes. Você vai para fora do Brasil, chega lá, se você vai se destacar como pesquisador ou vai casar com alguma estrangeira e já era. E já era. Adeus Brasil, parceiro. Adeus Brasil. Entendeu? Exatamente. Ó, o AliExpress incomodava 4, 5 empresários donos do ramo da informática no Brasil. Mais fácil taxar de fora que lutarem para essa corda reduzir impostos. Já pensou em meter um louco e cair fora do Brasil para ir para um país de primeiro mundo? É difícil, mas tem gente que consegue. Então, cara, eu vou falar para você. Eu morei 11 anos no Paraná. E não tinha um dia que eu não queria voltar para o estado de São Paulo. Então, assim, eu estou onde exatamente eu queria estar. Tá ligado?
Meu sonho era ser professor. Estou sendo professor aqui na rede estadual de São Paulo. Então, eu não tenho interesse nenhum em pular fora do Brasil, cara, porque a situação dos outros países lá fora não estão tão fáceis assim. É melhor que o Brasil? É, mas para mim não vale. Entendeu? Cara, meu lugar é aqui, velho. Entendeu? Meu lugar é aqui. Eu vou sair daqui para ser estrangeiro lá, vou deixar minhas 3 faculdades aqui para ir trabalhar pesado lá fora. Pô, se tiver que trabalhar pesado, eu trabalho pesado aqui. Eu também já não preciso mais, porque já estou como professor. Então, parceiro, tipo assim, para mim não compensa. Eu acho muita burrice, porque tem um cara lá que, vamos lá, a pessoa sai daqui, paga 80 mil para ir morar nos Estados Unidos. Né? Paga lá, gasta 30, 40 mil dólares. Paga o coiote ou vai normal para lá. Tipo, o cara sai daqui, o cara era dentista. Tem história disso, tá? Eu acompanho minha esposa acompanha uma youtuber lá, uma youtuber que mora nos Estados Unidos, que ela é faxineira. Falou assim, a pessoa era dentista no Brasil, ganhava dinheiro, rachava de ganhar dinheiro. Aí chega lá nos Estados Unidos, ela não pode exercer a profissão de dentista, ela vai trabalhar do quê? De faxineira. Aí vai limpar a casa no inverno? Vai limpar a casa no inverno? Sofre pra caramba. Então, assim, tem gente que tem um estilo de vida bom aqui, e ainda junta dinheiro para ir para fora para limpar privada de estrangeiro. Eu acho burrice. Eu acho burrice. Entendeu? Se eu tivesse 30 mil reais hoje, eu abriria uma oficina mecânica. Eu racharia de ganhar dinheiro. Viveria bem. Abriria uma oficina de moto com 30 mil reais. 30 mil reais eu abriria uma oficina de moto. É que eu não tenho interesse. Mas se falar assim, Adolfo, você tem 30 mil reais. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair para fora do país, você pode... Eu pegaria os 30 mil reais, alugaria um lugar, um cômodo, conversaria com um amigo meu que é mecânico de moto, que ele já está praticando. Aí, velho, vamos abrir uma oficina mecânica, oficina do Careca. Pronto, abre a oficina do Careca. Compra umas peças de reposição, uma CG 160, uma CG 150, umas peças de bits. E, ó, ia rachar de ganhar dinheiro. Entendeu? Ponto. Não tem. O estilo de vida, pela lógica eu tenho, quem tem dinheiro para sair do país vive muito bem aqui. Muito bem aqui. Muito bem. Então, eu não vejo lógica em sair do país. Tem pessoas que conseguem ver, mas eu acho que é um investimento muito alto, por um sofrimento muito grande lá fora, porque tem gente que vai e não está preparado, porque quem mesmo trabalha pesado não consegue sair. O cara que é pedreiro, ele não consegue sair daqui para ir para os Estados Unidos. Ele não consegue juntar a grana, a não ser que alguém pague para ele. Aí ele chega lá e ele consegue pagar. Mas, de maneira geral, não é assim, não. Então, quem manda do Brasil é o Centrão. O Centrão, Malamém, aí, ó, Jedi. É isso aí. Então, Cardoso, o problema do Brasil é que se fazer uma reforma agrária, eles vão dividir as terras só com quem já tem terra, não vai dividir terra com quem não tem terra. Mas o Brasil necessitaria sim fazer uma reforma agrária. O problema é que isso tornaria o país. Vocês têm que entender o seguinte, uma coisa. O Brasil se tornar um país de primeiro mundo é um problema muito grande para países europeus, para os Estados Unidos. É um problema muito grande. Entendeu? Eles precisam que o Brasil viva exatamente o que ele vive hoje. Ele precisa ser exatamente o que ele é hoje. Um grande produtor de produtos agrícolas para exportar para o mundo. Porque se o Brasil começar a se tornar um grande produtor, sei lá, de processadores, se o Brasil começar a avançar tecnologicamente, aí o Brasil para de comprar dos países europeus e dos Estados Unidos. E aí o que acontece? O que acontece? O que acontece? Eles não têm para quem vender. E aí a gente começa a consumir muita coisa. E aí a gente para de exportar. Então, entenda o seguinte, um em cada 5 pratos no Brasil, produzidos no mundo,
é brasileiro. Cada 5 pratos de comida no mundo, um vem do Brasil. Então, por exemplo, você vai ver o francês criticando a carne brasileira. Ele é um burro. Porque se não fosse a carne brasileira, a carne custaria muito caro na França. Eles dependem da carne brasileira. E muitos países estão assim. Então, o que acontece? Presta atenção. Esse papo de aquecimento global, proteção das florestas, isso é um discurso que é bancado, tipo, pelo Greenpeace. Quem é que banca o Greenpeace? Os malditos empresários dos outros países. Por quê? Porque os caras sabem que, por exemplo, imagina a Microsoft. A Microsoft vai bancar tipo o Greenpeace, porque se um brasileiro abrir uma empresa que produz computador e esses computadores forem tão bons quanto o da Microsoft, morre. Pô, o Brasil tem uma baita indústria automobilística. Nós não temos uma empresa brasileira de automóveis. E quando teve, que foi a Gurgel, quando teve, eles fizeram questão de sufocar. Entendeu? Por quê? Se a gente começa a andar com as próprias pernas, entendeu? Então você vai ter muito dinheiro envolvido de político, porque a corrupção ela não é só dos políticos roubando do Brasil, é os políticos também recebendo dinheiro estrangeiro, entendeu? Esse papo de intervenção é isso. Mas, o Cardoso, eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Se o Brasil se torna muito industrializado, se São Paulo, se o Brasil começa a se estruturar como um todo, vamos lá. Se o Brasil começa a construir ferrovia, cortando sul para norte, leste a oeste, começa a construir rodovia, coisa de trem, ferrovia, trem, essas coisas, o Brasil se torna um novo Estados Unidos. Só que se o Brasil tentar fazer isso, vai ter um monte de lei, aí você já tem um monte de lei que o IBAMA vai impedir, vai ter um monte de ONGs que vão impedir das ferrovias passar, por exemplo, por lugares indígenas. Entendeu? Você pega o Maranhão. Maranhão é um país, é um estado subdesenvolvido. Sabe por quê? Porque eles precisam passar energia, fio de energia para ter energia. Só que não pode passar porque a terra é indígena. Aí como é que a gente leva a energia de um lugar para o outro para evoluir o Maranhão, que precisa ser evoluído? Não tem como. Não tem esse diálogo. Aí os zonguistas, eles querem que o índio continue andando pelado e caçando com arco e flecha. Aí se você tenta levar um cobertor para eles porque tá frio, eles falam que não pode levar para o índio, porque não faz parte da cultura dele. Tá entendendo? É isso que os zonguistas querem. Que os índios sejam tratados como bichos, para quando um estrangeiro vir aqui e falar, nossa, olha como que eles preservam a cultura dos indígenas. E aí eles morrem de gripe, morrem de frio. O índio não pode plantar, por quê? Porque o cara da ONG disse que não pode. Quem é que banca o cara da ONG? O filho de uma mãe lá do empresário estrangeiro. Assim como é o Greenpeace e mais 500 outras ONGs. Por quê? Porque o Brasil não pode evoluir economicamente. O Brasil não pode evoluir industrialmente. Porque se ele evoluir, se o Brasil desenvolver a bomba atômica, quem é que vai mandar no Brasil? Ninguém vai mandar no Brasil. Os Estados Unidos não vai poder dar pitaco aqui. A Rússia não vai querer vir dar pitaco aqui. Né? Não vai. Mas o Brasil tem que continuar mandando tropa para a ONU para servir como coisas pacifistas, né? Porque a ONU adora usar os brasileiros. Não é para menos. Nós somos um bom exército. Entendeu? Mas a gente não pode ter biribinha atômica. E se eu falar isso, nós temos que ter uma biribinha atômica, eu sou maluco. Eu quero dominar o mundo. Vem aqui. Bem que a gente poderia dominar a Argentina, né, cara? Aí nós teríamos o Maradona como um dos grandes jogadores do mundo. Para nós. Teríamos um Papa. Teríamos neve. Cara, nós teríamos o melhor churrasco do mundo. Você é louco, cara? Não, eu vou virar presidente, nós vamos dominar o mundo, cara. Agora plano. Entendeu? Brincadeira. Entendeu?
Aí, ó, uma excelente indústria de computadores na década de 80, os americanos junto ao governo brasileiro. Tipo, enrolação para explorar o petróleo na margem equatorial. Era para a Petrobras estar estourando de petróleo a essa altura. Era. Mas sabe por quê? Aí vai ter uma ONG que vai dizer que não pode. Ué, mas peraí, os venezuelanos tiram o petróleo lá e ninguém fala nada. Os guianeses, franceses tiram o petróleo lá e ninguém fala nada. Aí chega o Brasil, vai tentar extrair um pouquinho de petróleo, o que acontece? Não, não pode. Não pode. É, cara. Entendeu? Entendeu? Mas o brasileiro mediano, cara, é o quê? É o quê? O que é o sonho do brasileiro mediano? É colocar um óculos de varejeiro e sair dirigindo uma moto, acelerando. É, esse é o sonho do brasileiro, porra. O brasileiro mediano, esse é o sonho. Entendeu? Ó, o Cardoso, decorou os discursos do Enéas e tá cuspindo, amigos. Não tem fundamento nenhum isso que você tá falando. Em partes, empresários que realmente dominam a política nacional e internacional. Mas é exatamente o que eu tô falando, pô. E o Enéas tinha razão. E o Enéas tinha razão. Por que a mídia tratava ele como um louco? Porque ele tinha razão. Porque de fato ele tinha razão. Em construir, em fortalecer uma indústria nacional. Eu tenho um pensamento mais liberal no tocante à economia, discordo dele um pouquinho, mas ele, em boa parte dos assuntos, ele tinha completamente a completa razão. Por isso que, né, a mídia tentou diminuir ele ao máximo, porque se fosse hoje, Enéas ganharia, sem sombra de dúvida, Enéas ganharia. E ele não ia ser torcido tão fácil. Não foi torcido até o final, né? Mas, né, o câncer o levou, uma pena. O câncer o levou. Então, se não tem sentido nenhum que eu estou falando, então por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Por que o Brasil não vai para frente? Explica para mim. Se Enéas não tinha razão, então qual que é o outro caminho que o Brasil tem que tomar? Porque o único político que tinha um plano de governo decente era o Enéas. Não concordo com tudo que ele colocava, mas era o Enéas. Me diga aí, qual foi o plano de governo do Bolsonaro? Blindar político corrupto? Porque eu não vi nenhum político preso no governo dele. Eu vi político corrupto preso no PT, na era do PT, mensalão e petrolão. Eu vi político corrupto ser preso, mas na época do Bolsonaro não vi nenhum político corrupto preso. Diz pra mim, me diga aí, quem é que tem uma porra de um plano de governo decente? Entendeu? Ponto, cara. É isso. Bom, gente, eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, 11 horas da noite. Obrigado aí pelas 30 pessoas que assistiram essa live. E fica difícil a gente falar em crescimento do Brasil, quando na verdade as pessoas, a grande parte das pessoas, e quando eu digo a grande parte, eu falo a grande maioria dos brasileiros não tem uma visão a longo prazo. Não tem uma visão a longo prazo, né? E aí a gente sempre vai ser dominado. Sempre vai ser dominado. Nós temos um potencial muito absurdo. Pô, só olhar o futebol, cara. Futebol, nós fomos os melhores do mundo. Ainda somos um celeiro de muitos bons jogadores. E o futebol é inglês. Vôlei, os brasileiros também são bravos. O jiu-jitsu é japonês. Veio para o Brasil, transformamos isso aqui numa coisa brasileira. Então, o brasileiro tem um potencial absurdo. Só que, quando a gente olha para a grande maioria dos brasileiros, entendeu?
E essa grande maioria, ela sufoca. Vou dar um exemplo do que aconteceu numa sala de aula. Um aluno meu, super inteligente, um dos alunos mais inteligentes que eu tenho, posso dizer, o moleque estuda alemão sozinho, pra vocês terem noção. Moleque, 13 anos, 14 anos de idade, estuda alemão sozinho, o moleque é brabo. Aí, a gente tinha que escolher um livro para eles lerem. E ele disse assim, ó, vamos ler Malala, gente, escolhe o livro da Malala, porque o livro da Malala a gente já leu ano passado, mas a gente pega para ler de novo, porque é um livro fácil, a gente já leu. A grande maioria da sala escolheu Os Meninos da Rua Paulo. Aí, quando eles abriram o livro, descobriram que o livro tinha 100 páginas a mais do que o livro da Malala. Eles descobriram isso. E aí o garoto falou assim, então, né, eu tentei avisar vocês, mas vocês votaram errado. Esse é o poder da democracia no Brasil. A grande maioria vota errado. Vota errado. E quem é que sofre? Aqueles que conseguem ver o problema. Esse é o problema da democracia. Simples assim. Entendeu? E a gente não pode falar nada. Eu tenho um irmão de igreja que o cara era petista. Agora ele odeia o PT. Por que ele odeia o PT? Porque passou a mão no INSS, né? Passou a mão no dinheirinho dele. Passou a mão no dinheirinho. Quando mexeu no bolso dele é o maldito PT. Antes disso era PT de lá, PT daqui, o governo. Né? Então, é isso. É triste, mas é a realidade. Né? Só que a gente tentou avisar, né? Só que aí vão lá e votam os filha da mãe, aí os políticos não saem de lá nunca. Simples assim. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima live.